Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem? Como estão todos? Espero que bem. Nesta tarde, nós vamos conversar sobre os lugares assombrados, que está contido no capítulo 9 do livro dos Médiuns. Então, vamos dar continuidade a esse estudo que a Casa Alta de Souza realiza todas as semanas presencialmente, mas agora vamos estar realizando aqui junto a todos nós, não é? Mas lembrei-me, ao ver o sol lindo que este dia amanheceu, lembrei desses momentos que nós estamos vivendo e muitos outros. Então, de repente, caiu uma tormenta, uma chuva enorme. Então, isso me fez refletir, sim, que devemos trazer esses exemplos da natureza para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, porque a natureza é muito sábia, não é? Então, se nós temos na própria natureza mudanças repentinas e tudo passa, imagine se nós nos conscientizarmos dessa realidade na nossa vida moral, espiritual, na nossa vida como espíritos imortais. Os dias alegres, os dias felizes, são dias maravilhosos, mas eles passam. E aí chega o momento daqueles dias de tristeza, de tormenta, aqueles dias nebulosos. E o que devemos fazer? Nos desesperar? A natureza não faz isso, não é? Então vamos aprender com ela. A natureza simplesmente aceita, porque ela sabe que é benéfico para ela os dias de tormenta. Então nós que somos seres pensantes, também lembremos disso. Os dias tormentosos são importantes para o nosso aprendizado, são importantes para o nosso engrandecimento espiritual. Se soubermos passar, se soubermos aceitar, compreender, analisar, observar as nuances, o que aqueles dias estão querendo dizer para nós. O que precisamos refletir, o que precisamos modificar em nossa vida íntima, que esse dia está nos chamando para isso. Esses dias, esses momentos, algumas situações. Então, que possamos agradecer a Deus esses momentos que nos elevam espiritualmente, que nos fazem crescer. Né? Mas agora, nesse instante, nós vamos iniciar a nossa tarefa com uma prece para que Jesus abençoe o nosso trabalho e, ao final, agradecer pelo trabalho realizado. E isso serve para toda e qualquer tarefa, desde a mais simples a mais elevada e importante. Fechemos os nossos olhos e vamos nos ligar a Jesus intimamente, rogando, Senhor, ao teu coração amoroso, que possas enviar um amigo espiritual para que nos inspire, nos ajude nessa pequena tarefa, a fim de que possamos, de alguma forma, levar consolo, esperança ou esclarecimento a algum dos irmãos que nos assistem. E agradecemos, Senhor, a Ti a oportunidade de trabalho. Muita paz e muita luz para todos nós. Graças a Deus. Vamos iniciar com uma perguntinha.
nós gostaríamos de saber o que será que deu origem à crença na existência de lugares assombrados. Foi justamente a persistência de alguns espíritos em, de alguma forma, se mostrarem ostensivamente em determinados locais. E aí, outra pergunta, porque nós gostaríamos de saber que tipo de espírito vive nesse local, nesses lugares. São espíritos atrasados, espíritos inferiores, porque lembremos que os bons jamais perturbam e jamais amedrontam. Mas isso não quer dizer que esses espíritos, ou que todos os espíritos que assim agem, sejam espíritos maus, de natureza maldosa. Não, não quer dizer. Quer dizer apenas que alguns deles não, que todos eles são pouco adiantados, mas nem todos são maus. Embora alguns sim, alguns são maus e desejam fazer o mal, e então ele leva ao encarnado, proporciona ao encarnado forças magnéticas negativas que podem dar ensejos a grandes obsessões realmente às vezes muito graves. Mas Kardec, ele faz pergunta a alguns espíritos sobre essas condições desses espíritos e vai nos trazer grandes esclarecimentos. E os espíritos esclarecem que dependendo da elevação de cada um desses espíritos, eles podem sim apegar-se a pessoas que estas são a sua predileção, eles preferem as pessoas, mas que também podem apegar-se a certos objetos e locais, né? Então, eles oferecem ainda assim, vários exemplos do tipo de espírito que gostam de permanecer junto nesses locais ou junto a nós outros. Então, eles falam sobre os espíritos avarentos. Os espíritos avarentos, realmente eles têm muito apego aos seus bens, aos bens que deixou na Terra. Então, esse apego material, as coisas materiais, faz com que eles fiquem lá vigiando suas casas, suas propriedades, sua fortuna, e eles mantêm aquela vigília para que ninguém possa pegar o que lhe pertence. Fala também sobre alguns espíritos errantes, mas eu quero aqui fazer um esclarecimento. Espíritos errantes para a doutrina espírita são os espíritos que já deixaram o corpo e já desencarnaram. Então, todo espírito na nossa condição que deixa o corpo, que morre, porque o corpo morre, ele vai para a erraticidade. E erraticidade é o plano espiritual. Quando nós estamos encarnados, nós não somos espíritos errantes porque estamos habitando um planeta e estamos em um corpo. Mas no plano espiritual, somos considerados espíritos errantes, salvo aqueles espíritos que já chegaram a um patamar de pureza espiritual, que não precisam mais reencarnar, que já estão em uma condição espiritual muito mais elevada. Dito isso, quero esclarecer que eles estavam se referindo aos errantes, como consta no dicionário, que são pessoas que andam vagueando, que andam sem destino, que são os vagabundos. Então, eles dizem que alguns desses espíritos têm predileção por esses locais, porque eles, quando viviam aqui na Terra, eles viviam assim,
nesses locais, porque eles eram mendigos, andarilhos, e então eles, do mesmo jeito que gostavam antes, gostam depois, porque não se muda só porque se deixou o corpo. E foi isso que deu origem a que muitos homens tivessem essa superstição de achar que os espíritos preferem as ruínas, as casas desabitadas, e não é verdade. A preferência mesmo é por estar com pessoas. Dessa forma, temos também os espíritos sofredores. Mas os espíritos sofredores, eles vão em busca de pessoas justamente para sentir alívio de suas dores, para alguém fazer alguma coisa por eles. E nós podemos realmente fazer muito por esses espíritos sofredores. Por isso que devemos orar sempre pelos espíritos sofredores e necessitados. Do mesmo jeito que nós oramos pelos aflitos, doentes e todas as pessoas, amigas nossas ou não, que estão em situações difíceis, devemos orar pelos espíritos sofredores porque eles sentirão um grande alívio para o seu sofrimento, sobretudo para os suicidas, para os criminosos, para aqueles que estão em uma aflição profunda. Isso traz para eles um alívio tão grande, é uma caridade, meus irmãos. Oremos sempre. Mas vamos buscar mais tipo de espírito que é também os levianos. Os levianos ou zombeteiros são espíritos que se comprazem no medo que causam para todos nós. Ao nos assustarem, eles se sentem prazerosos. É esse o grande objetivo dele, nos causar perturbação, medo, pavor. E a espiritualidade superior diz que nós devemos rir dos seus barulhos, das suas perturbações, que aí eles desistem porque se sentem desestimulados para continuarem. Também os espíritos caprichosos, que são mais ou menos parecidos com os levianos, só que o objetivo dos caprichosos é fazer simplesmente por puro capricho. Mas, de qualquer forma, eles assustam e também se afastam caso as pessoas não valorizem aquela presença deles. Então, o importante é que nós busquemos não nos assustar, orar, ficar mostrando a eles que é natural a existência de espíritos. Como também tem os protetores. Os protetores, eles estão ao lado de certas famílias, nas nossas casas, mas não com o intuito de perturbar. Porque os espíritos protetores são espíritos bons, espíritos que querem nos ajudar, que nos amam. E então jamais eles perturbam, jamais eles assombram. Só querem nos intuir bons pensamentos, só querem nos levar ao caminho do bem para o nosso progresso espiritual. Então esses, não é, meus amigos, esses serão sempre muito bem-vindos, não é verdade? Mas existem os punidores. Os punidores realmente são espíritos de natureza má, muito inferior. E a espiritualidade diz que nesses locais, nessas casas, nesses lugares onde foi cometido grandes crimes, e que aquele espírito que cometeu o crime, que continua a morar naquela casa e que desencarna naquele local, eles ficam presos àquela casa como uma punição, para que eles jamais deixem de estar diante dos seus olhos o crime que eles cometeram. Então, é bom que a gente esclareça que não é Deus quem pune, não é Deus que quer castigar, porque Deus não castiga nunca. Deus é amor, Deus é luz, Deus é perdão. Deus
só nos dá oportunidades para que nós possamos enxergar um dia o entendimento do caminho a seguir, que é sempre o caminho do amor. Não é? Mas o espírito que cometeu esse crime, ele se sente punido, ele sente remorso, ele sente culpa, alguns, né? Alguns. Quando ele começa a sentir remorso, então ele começa a sentir um sentimento muito grande de culpa e fica preso àquela situação. E nós temos no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 6, falando sobre os criminosos arrependidos, tem um espírito, o título é O Espírito de Castelnaudary. Castelnaudary. Esse espírito, ele é um espírito de natureza muito grosseira. Ele cometeu realmente um crime no ano de 1600 e pouco, né? Ele matou o irmão dele. Esse foi o grande remorso dele. Ele matou o irmão e 2 anos depois ele matou a esposa, porque ele acreditava que havia alguma situação de traição entre um e outro, mas isso não é verdade. Então ele ficou preso ali àquela casa e após 200 anos o senhor D, mesmo sabendo que a casa era tida como assombrada, ele comprou aquela casa. Mas ele foi muito infeliz, porque ele começou a provocar aquele espírito maléfico para ver se ele aparecia para ele, porque ele não dava a mínima. Então o espírito, sendo muito grosseiro, muito orgulhoso, ele realmente apareceu a senhor D e se mostrou com aquela caratonha terrível, todo ensopado de sangue, com as vestes todas ensanguentadas, com uma faca, com a faca na mão ensanguentada também, todo desgrenhado, e ficou aparecendo para ele de uma forma ostensiva, terrível, e o senhor foi sentindo mal, até que, de pavor, ele teve um ataque no coração e ele realmente veio a falecer. Então, meus irmãos, esse espírito era de uma natureza muito inferior e o senhor D é que morreu. O filho do senhor D herdou a propriedade e o filho dele vai querer morar na sua propriedade. Quando ele chega lá, ele abre, assim que ele abre a porta, sem ter ninguém junto dele, ele leva uma tremenda bofetada. Então ele fica apavorado e vai embora, desaparece. Quando ele é evocado, então ele conta a história dele. Primeiro, no primeiro dia ele não quer saber, rasga papel, quebra lápis, vai embora. E São Luís pede para que orem por ele. Após 1 mês de orações de todos os membros, ele é evocado novamente e ele agradece porque ele começou a sentir um pequeno alívio. Kardec pergunta se ele ainda sofre, e ele diz que ainda sofre muito, mas que aquela visão permanente do crime que ele cometeu estava saindo aos pouquinhos, estava se diluindo. Então ele é muito grato. Essa história tem 4 evocações, ela é muito longa e eu não vou narrar toda. Quem se interessar pode ir no livro dos médiuns e no livro O Céu e o Inferno e verá toda a história desse espírito. Realmente é um espírito muito inferior. Mas agora nós gostaríamos de analisar um pouco a palavra assombrar. O que quer dizer a palavra assombrar? Assombrar, assombrado, vem de assombração. Ou seja, ligados à sombra, né? E onde existe a sombra, a luz está ausente. Mas lembrando de Jesus,
Ele disse, deixai brilhar a vossa luz. Porque nós somos filhos da luz. Não é só a gente deixar que essa luz que já dormita em cada um de nós, ela possa eclodir, brilhar, aparecer, né? E como ela pode aparecer? Como ela pode brilhar? Dependendo do nosso proceder, né? Se o nosso proceder, a nossa maneira de viver for de amor, de fraternidade, se o nosso proceder é de iluminar as nossas consciências, nós teremos em torno de nós, e também seremos espíritos de mais ou menos luminosidade. Né? Mas se, por acaso, ao contrário, nós abandonamos esses padrões vibratórios de amor e baixamos aquele nosso nível de vibrações, então estamos sintonizando com quem? Com os irmãos inferiores. E aí nos afastamos da luz e nos envolvemos na sombra. E é desse modo que os lugares assombrados existem sim, porque eles estão povoados de espíritos da sombra, não é? E é isso que nós precisamos nos preocupar com a nossa vivência diária, nos encontramos em várias ocasiões, situações, lugares que precisamos, assim, parar, analisar, ponderar e escolher. Escolher o quê? Nunca tomar decisões precipitadas, tempestivas, porque é uma atitude sábia. Quando nós paramos e pensamos, o que vamos fazer agora? Como devo responder? Como devo agir? Então, o refletir, o parar, vai nos proporcionar ensejo de realizar a nossa melhor escolha. Qual caminho a tomar, o que fazer agora? Então, essa escolha vai depender da nossa maneira de ser, de pensar e de modificar dentro de nós essas atitudes que nós tomamos de reações sem medir as consequências. Então, nós precisamos lembrar sempre de estarmos atentos e vigilantes a essas coisas. Sabe por quê? Porque diante das escolhas que nós fazemos, é que nós vamos observar, sentir quais são as nossas companhias espirituais. E nós sabemos, meus irmãos, que no atual estágio em que nos encontramos, um dia nós estamos sintonizados com aqueles espíritos do bem. Mas, infelizmente, caímos em tentações, deixamos de orar, deixamos de vigiar. E logo, em outro dia, nós sintonizamos com espíritos não tão bons, espíritos sofredores, espíritos que querem nos ver realmente com um padrão vibratório inferior. Então, esse nível de nosso padrão vibratório não é constante, não é muito oscilante, um dia está em cima, outro dia está embaixo. E isso é muito ruim. É ruim por quê? Porque vai nos oferecer aquela oportunidade de espíritos sofredores se aproximarem de nós, né? E permanecerem mais ou menos sempre, dependendo sempre da nossa vontade. Se percebermos que estamos em desarmonia, em conflitos dentro de casa, com pensamentos malévolos, se nós tivermos, peraí, não é por aí não. Vamos ficar vigilantes. Se voltarmos à vigilância, à oração,
Então, depende dessa nossa capacidade, desse entendimento de prestar atenção ao que está acontecendo conosco e na nossa casa mental. Aí, então, nós conseguimos elevar novamente o nosso padrão vibratório. Mas, caso contrário, então, pode se instalar aí obsessões assim, de terão grandes dificuldades de libertação. Mas Kardec, lá no Livro dos Médios, ele pergunta ainda aos benfeitores como podemos afastar esses espíritos inferiores, perturbadores. E eles respondem que o melhor meio de afastar os espíritos perturbadores, imperfeitos, é de atrair os bons espíritos da melhor forma que nós possamos atrair. Como é que nós atraímos os bons espíritos? Tem várias etapas, não é? Então, através dos nossos boas ações, quando nós fazemos boas ações, quando fazemos todo o bem que nós podemos, os espíritos superiores, os espíritos benévolos, eles vão estar conosco nessa empreitada. Porque lembremos, meus irmãos, que o bem e o mal são incompatíveis. Então, os espíritos acrescentam que se nós formos sempre bons, agirmos sempre com bondade, somente espíritos bons teremos juntos de nós. Então, praticando o bem, mantemos o ambiente espiritual em torno de nós sempre iluminado, harmonizado e cheios de paz, que é isso que nós tanto queremos, não é verdade? Claro, não é? Claro que nada é como um passe de mágica, não é? Então, nós nos instalamos o dedo e hoje nós estamos com criaturas que ainda têm muitos falhos e amanhã nós já seremos bons espíritos de luz, não é assim? Isso é tudo uma gradação, um exercício, uma constante vigilância em nossos pensamentos, palavras e atos para conseguirmos estar vigilantes para fazermos sempre o bem. E o bem de uma forma simples, porque nós ainda não temos aquela capacidade de grandes benfeitorias, como os nossos benfeitores fazem. Mas nós temos a capacidade de atos bondosos no dia a dia, cotidianamente, dentro de casa, fora de casa, em qualquer circunstância. Existem ainda algumas recomendações que poderá nos ajudar, como o culto do Evangelho no lar. Não é? Nós não devemos descuidar de fazer toda semana o Evangelho no nosso lar. Por quê? Porque isso atrai os bons espíritos, é uma garantia. Se nós fizermos o culto do Evangelho no lar com dia e hora marcada direitinho, é uma garantia para que os espíritos benfeitores estejam naquele dia e horário no nosso lar. E então eles poderão auxiliar muitos daqueles sofredores que insistem em permanecer na nossa casa. Não esquecer jamais, jamais da prece cotidiana. Porque quando nós oramos, nossas vibrações se elevam. A oração contrita, a oração voltada para o nosso íntimo, em busca de Deus. Essas orações nos aproximam dos bons espíritos e então nós estaremos sendo fortalecidos na nossa vontade, porque nós temos vontade de elevar o nosso padrão vibratório, mas nem sempre conseguimos. Então, a presença desses espíritos através das orações fortalece-nos e nós conseguimos alcançar o padrão vibratório
que impedirá a sintonia com os sofredores, os maus, não é? Lembrar da necessidade contínua de leituras edificantes, não só de leituras, como também palestras virtuais, palestras no centro espírita, né? A nossa ida ao centro espírita, porque o ambiente do centro espírita é um ambiente elevado e ali nós somos retirados de todas aquelas influências negativas, porque nós recebemos passe, mesmo que não tenhamos acesso às cabines de passe quando chegamos atrasados ou quando o centro espírita determina que sejam tomados passes só aqueles que estão em tratamento. Mas quando estamos no salão das palestras, somos muito beneficiados pelos espíritos trabalhadores que dispersam as energias negativas dos espíritos sofredores. Assim como devemos ter cuidados com os programas que assistimos, os filmes que gostamos, lembrando que tudo isso, os filmes, os comentários chulos, noticiários escandalosos, tudo isso fica no nosso psiquismo. Nós vamos dormir com aquele tipo de noticiário, com aquele tipo de filme violento ou pervertido. Então, busquemos iluminar o nosso ser com bons filmes e noticiários e programas de TV, para que possamos ter uma noite ao lado dos bons espíritos, porque não fugiremos dele dessa forma. Ou seja, buscaremos os nossos irmãos espirituais amorosos e bons. Mas, acima de tudo isso, porque se nós fizermos tudo isso, mas no cotidiano, agirmos contra as leis divinas, nada disso vai adiantar, não é? Porque ficaremos apenas com alguns minutos de vibrações elevadas e não aproveitaremos a presença constante dos espíritos bondosos. Então, a prática do bem, a vigilância, a oração, os pensamentos e palavras sempre cuidadosamente escolhidos, dá trabalho, a reforma íntima dá trabalho. Mas, quando saímos vitoriosos, nós temos um prêmio maravilhoso, que é a paz, é a harmonia interior. O nosso ambiente espiritual, o ambiente espiritual de nossa casa fica benéfico, fica iluminado. Então, precisamos sempre buscar a presença, a companhia dos bons espíritos que vão nos dar harmoniosas vibrações de amor, de paz, né? E vão afastar aqueles irmãos que querem nos fazer mal. Lembrando que muitas vezes temos espíritos sofredores junto de nós que querem realmente nos fazer mal por vingança, por ódio. E aí a nossa postura tem que ser de humildade, porque fomos nós que no passado fizemos mal para eles. Lembremos disso. Então vamos pedir perdão, vamos orar com sinceridade, com respeito, com carinho, e eles vão começando a perceber a necessidade de também perdoar e evoluir. Voltando ao que Jesus disse, brilhe a vossa luz, eu me lembrei daquelas pessoas que o procuravam, buscando pelo seu olhar, por tocar nas suas vestes, pela sua presença. E lembrei-me da irmã Raíssa. A irmã Raíssa, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos e ela não conseguia ficar boa com nada. Gastou muito em muitos médicos e não teve nenhum retorno positivo. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus e ela ficou muito cheia de esperança.
e disse: eu tenho certeza que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E foi o que ela fez. Quando Jesus passou com aquela multidão, ela seguiu atrás. E foi ali se espremendo, até que ela conseguiu chegar a Jesus e tocou no seu manto. E Jesus virou-se para trás e disse: quem me tocou as vestes? Senti uma virtude sair de mim. E então os discípulos ficaram assim assustados. Mestre, como perguntas quem me tocou se a multidão te aperta? E então a mulher, ouvindo aquela conversa, ela ficou temerosa e se ajoelhou e disse: Senhor, fui eu que te toquei, porque eu tinha certeza que se eu tocasse no teu manto, eu ficaria curada. Como realmente senti a hemorragia parar e agora estou curada. E então Jesus disse: mulher, tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Que lindo, não é, meus irmãos? A gente vê o quanto a fé faz. O que a fé proporciona para todos nós. Ela nos dá força, nos dá uma vontade firme de seguir até o nosso objetivo. E o ser que ora verdadeiramente com aquela profunda fé, ele consegue prodígios, tais como o da hemorroíça e muitos outros naquele tempo de Jesus que foram em busca dele para serem criados porque acreditavam, como teve o servo do centurião, a filha de Jairo, até o próprio Lázaro, que não foi ele que foi buscar, mas as irmãs foram acreditando que se Jesus estivesse ali, ele seria salvo, embora elas depois achassem que ele chegou tarde demais e ele provou o contrário, mas a fé nos dá uma força interior muito grande, porque quando temos fé, nós atraímos os irmãos da luz e os irmãos das sombras se afastam. Então, meus irmãos, já sabemos o caminho. É a fé, é a oração, é a vigilância. São atos de bondade diários para com tudo e para com todos. Esquecer um pouco do nosso egoísmo, esquecer um pouco do nosso orgulho para transformar lenta e gradualmente essa nossa natureza inferior numa natureza mais brilhante, em que a nossa luz comece a aparecer. Então, só resta-nos pedir as bênçãos de Jesus para esse término da nossa tarefa. Amigo Jesus, obrigada, Senhor, muito obrigada pelo amparo, pela ajuda desses irmãos queridos, trabalhadores do bem, pela alegria interior que sentimos, Senhor, quando realizamos qualquer tarefa dirigida para o bem de qualquer pessoa e o nosso também. Porque o primeiro beneficiado, Senhor, somos nós. Muito obrigada e que a Tua divina luz possa envolver toda a nossa amada terra e todos os sofredores, os aflitos, os necessitados. Fica sempre conosco, Senhor. Muita paz para todos.